meu nome é Júlia Galvani, esse é o quadro Pioneiros de Luz e hoje temos o prazer de entrevistar pastor Oswaldino Bonfim. Bom dia, pastor. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Vamos iniciar, então. Hoje nós vamos descobrir um pouco mais sobre a história de vida do pastor Oswaldino, sobre a atuação dele no Ministério Adventista. Pastor, o senhor poderia iniciar falando para a gente um pouco sobre o contexto da sua infância? Onde e quando o senhor nasceu? Quem foram seus pais e os seus irmãos? Eu nasci na roça perto de Catipe, que era um distrito de Santo Ângelo. Então, meus documentos são todos Santo Ângelo, porque naquele tempo a cidade de Catipe não era independente, agora é. Em 20/7/33. Quem foram os seus pais e os seus irmãos? Pedro é o nome do meu pai e Maria de Jesus Bonfim é o nome da minha mãe. E as minhas irmãs, a mulherada veio depois de mim. E cada vez que eu nasci uma criança, eu ia de madrugada lá na cama onde a minha mãe estava e perguntava: é menino ou menina? Eu quero um menino para eu brincar. Menina de novo? Era uma, né? Não que eu não gostasse delas, eu gostava, mas eu queria um menino para brincar. E o menino veio 10 anos depois. Só o nome eu vou dar. Bonfim, você já sabe, né? Isso. Altair, Altiva, Cleusa, Wilson, Iracema, Antenor, Edeli, Alvanir, Cleusa e Wilson. Tem só 2 que não se batizaram desses. Os outros todos são batizados. Ainda a última faz uns 2 meses, com mais de 60 anos. Que legal! Vamos fazer o batismo dela lá no Rio Grande do Sul. Que legal, pastor. O senhor nasceu em um lar adventista? Como que a mensagem chegou até o senhor ou até a sua família? Bom, para começar, quando meu pai veio de Catuípe para Ijuí, eu tinha uns 6 anos, 5, 6 anos. E ali vimos pessoas falar. Ali, eu morava perto de italianos antes, perto da minha casa, e a gente ouvia sempre os italianos. Agora viemos para Ijuí, era outra língua, eram os alemães. E o rádio tocava música em alemão e falava em alemão e tudo assim. E a gente, então tinham alguns guardadores de sábado perto da minha casa. Eles iam ao sábado, eu via uma tropinha deles, pais e filhos, indo para a igreja, cabeça baixa, os meninos de roupinha arrumado, e eu ficava olhando. Que coisa sem graça esse povo, essa é religião de alemão. Religião de alemão, onde você viu isso? Aí, o meu pai gostava muito de carne e mandava no sábado com um prato comprar carne lá na cidade. E para ir na cidade, para ir no açougue, eu tinha que passar na frente da igreja adventista, que era uma capela de madeira, tábuas bem velhas, pretas, assim, bem... E então, estavam cantando em alemão e pregando em alemão, às vezes, também, quando eu passava lá, eu gritava, ô, alemada, e saía correndo. E nessa época, a sua família era de qual religião? Católica. Católica, mas não ia na igreja, era devassos, né, eu podia dizer. Né? Porque a maioria não ia à igreja lá, só quando morria alguém ou batizava uma criança, né, na igreja católica. Então, os adventistas, eu não gostava deles, porque eu achava que era apenas a igreja de alemão. E lá no sul tem cidades tipicamente alemãs e tipicamente italianas. E essas que é tipicamente alemã, como Novo Hamburgo, Ijuí, Joinville, Blumenau, essas cidades, a igreja católica estava num lado da praça e a igreja luterana no outro lado. Era assim. E a gente curtiu depois isso. o senhor foi se interessando pelo adventismo? Como é que aconteceu isso? Não, tem outra história aí.
meu melhor amigo com 15 anos como eu, em 1948, ele chamava-se Juarez Assis Santos. Hoje ele é aposentado do Exército como capitão. E ele era o meu melhor amigo. E a gente se reunia, assim, 15 anos, à tardinha, quase todo dia, para fumar e falar de menina. Menina. Jovem com 15 anos faz o quê? Falar de menina e de fumar, essas coisas. E um dia começamos a falar de religião. Acontece que ele trabalhava na fábrica de móveis Herbert Boger, que morava perto da minha casa, enchia uma charrete de meninos com um cavalo, e eu via que ele ia. Né? Às vezes, eu ia para a cidade, quando ele ia para a igreja, 9 horas, e eu ia atrás para olhar, para ver como é que era. A esposa dele era Dona Esther. Então, ele era muito religioso, assim, esse Herbert Boger, pai do Walter Boger. Né? Essa família teve uma influência boa na minha vida. E esse menino, então, uma noite, em vez de fumar e falar da menina, a gente começou a falar de religião. E ele disse, esse povinho aí que tem a verdade. A Nova Jerusalém vai descer depois de 1000 anos, não sei o quê, PPP. E eu digo, Jacaré, de onde é que você tirou isso? No catecismo que está certo, para de conversar isso. Para de conversar isso. Mas não dormia aquela noite, porque exatamente é o que eu queria saber. Quem é que está certo, quem é que tem a verdade. Né? E aí, depois de umas 3 noites de eu encher a paciência dele, de ele me explicar mais, ele também não sabia muito, insinuaram ele lá na fábrica. Tinha uns anciãos lá que eu conheço muito bem, que um irmão dele, desse ancião, que tem quase 90 anos, mora aqui perto de casa, um pastor aposentado, que é daquela raça, daquela gente lá que eu achava engraçado eles ir para a igreja no sábado. Depois ele sumiu, eu soube que ele foi estudar e se tornar pastor. E está aqui, chama-se Albino Marques. Então, aí eu comecei a fazer perguntas para ele na outra tarde, e ele também não sabia muito. Aí um dia ele ficou cheio comigo e disse, eu vou te dar uma Bíblia de presente, vou trazer uma Bíblia para você ler. Quando ele trouxe a Bíblia, um livro preto que eu nunca tinha pego, nunca tinha visto, abri na mesa da cozinha o catecismo, no primeiro capítulo, e nem capítulo tinha no catecismo, e na Bíblia, no princípio criou Deus o céu e a terra. Pronto, isso aí foi o meu começo, assim, muito bom, muito misericordioso, que eu senti um impacto, né, de poder ler. E quando chegou no sábado? E quando chegou na comida? Aí mudou. Aí queria saber tudo de Ellen White sobre comida. E até esse momento o senhor estava lendo sozinho? Ou o senhor tinha ajuda de alguém? Não, eu não queria que ninguém me insinuasse, eu não queria que ninguém me falasse de religião, eu queria aprender sozinho. E eu tinha só o 2º ano primário mal feito ainda, mas eu lia bastante. E eu sei que, então, ninguém veio falar comigo, e eu fiquei 5 anos indo na igreja batista, alemã e portuguesa, lá em Juí, indo na igreja metodista, indo na luterana, ia na igreja católica de vez em quando para ver se falava igual à Bíblia que eu estava lendo, para ver se isso condizia com o que eles falavam. Então, o senhor foi o primeiro da sua casa a se interessar pelos adventistas? Não, pela Bíblia. Pela Bíblia. Porque a Bíblia não fala outra coisa a não ser esse caminho. Eu dou graça, foi o melhor descoberto e achado. Eu larguei tudo, minha filha. Larguei tudo para trás para fazer o trabalho de Deus. Visitar então, casa por casa. Primeiro foi só o senhor que se tornou adventista? Seus pais, seus irmãos, ninguém se interessou? Não. Um irmão, que é pastor aposentado, mora aqui 10 anos mais novo do que eu. Eu cheguei e disse para ele aqui, eu vou te dar uma Bíblia. Se você ler esse livro aqui, se você não ler esse livro, tu vai cair no buraco, como eu estava. Então, você tem que ler esse livro e seguir o que está escrito nele. E ele começou a ler. Aí eu pedi para um pastor
o pai do presidente da divisão, pastor Arno Keller, alemão, né? De dizer, dar estudo para ele, não contar para ele que eu mandei ele lá. Ele foi lá, perguntou se ele queria estudo, ele disse que queria. Aí ele se batizou, se tornou pastor. Aí ele começou a me ajudar com as irmãs, começou a me ajudar com elas, né? Dar testemunho. E quando que foi o batismo do senhor? Março de 53. Eu tinha 20 anos. Qual igreja que foi? A igreja da General Vitorino, 77, em Porto Alegre. A igreja adventista. Agora não tem mais lá, agora eles construíram em outro lugar e lá tem um edifício. Você lembra quem foi o pastor que batizou o senhor? Pastor Luiz Giannini. Saudoso pastor Luiz Giannini. Ele tinha um sotaque meio italiano, um homem grande, alto, gostava de cantar no meio do sermão. Ele que deu estudos para mim. Que legal. E quando eu saí do exército, eu saí disposto lá no exército. No exército, eu lia minha Bíblia escondido dos soldados, porque eles criticam muito. E aí eu ficava em umas barrocas lendo o livro, orando, pedindo o Espírito Santo, que eu não sabia bem o que era, mas eu estava pedindo assim como Daniel. Eu li em 5 anos, 5 vezes a Bíblia toda. Entendeu? Mas não ia na igreja. E aí eu me lembro que ele cantava: a vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de argila. Até eu tenho vontade de chorar. Esse não tem na Bíblia, tem no inário. E ele cantava isso no meio do sermão sempre. Que legal. Então ele foi um pastor que influenciou bastante o senhor. Depois o senhor passou aí à igreja? Ele influenciou um pouco, porque quando ele falou de Ellen White, ele disse que tinha um profeta. E eu pensei o seguinte, um profeta da americana. Aí eu digo, de novo americano, já chega o mocinho, que eu ia no cinema quase todo dia, e o mocinho sempre queria influenciar a gente com charuto, com cigarrão, com cavalo, com carrão, e eu comecei a ficar enojado daquilo. E aí eu quis saber, mas ele não sabia explicar. Aí fui perguntando para um, para o outro, ninguém sabia. Levaram 5 anos eu sem não acreditar em Ellen White, porque não me provavam nada. Eu queria saber quem era ela. Aí um pastor um dia fez a pergunta para mim. Eu gosto muito de história, li muito sobre história. Aí que eu queria saber agora o meu atraso que eu tinha no estudo, eu queria ganhar tempo. Então, por isso tinha que ler bastante. Eu sei que eu perguntei para ele, ele disse para mim, olha, por que Jesus nasceu no Império Romano? Eu digo, eu vou saber. Aí ele veio com profecia em cima de mim. Eu digo, tem lógica. E por que americana? Profecia de novo. Aí eu tive que me entregar. Comecei a ler o livro Patriarcas e Profetas. Aí nunca mais deixei. Li praticamente todos os livros dela. Está tudo aqui em casa escritos. O senhor sofreu oposição da sua família? Sim. O meu pai, aonde se viu, guardar. Quando eu quis que a minha mãe cozinhasse comida com azeite, ele não deixou. Aí eu saí de casa com 15 anos, fui morar em Porto Alegre, que é 600 quilômetros de terra, sem asfalto, sem nada. Era poeira só para chegar em Porto Alegre. 600 quilômetros da minha casa. Eu morava mais ou menos perto da divisa com a Argentina. Então tinha que ir para Porto Alegre, era lá mais no sul. Pastor, a respeito da sua educação, o senhor já nos contou um pouquinho que o senhor fez até o 2º ano primário, né? O senhor pode falar um pouco sobre os seus estudos? Depois o senhor continuou estudando? É uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Eu escolhi um banco na Praça da Redenção, em Porto Alegre, a maior praça lá na cidade, está lá. Eu conheci muito bem, agora está tudo diferente, mas estava lá. Eu, mês de outubro agora, depois de 20, 30 anos, eu fui para lá com as minhas irmãs e fui procurar o banco, onde eu estudei, fiz o meu primário sozinho. Porque eu, quando saí do exército, fui para uma escola lá e tinha meninas de 8, 9 anos, e eu fiquei com vergonha. Aí fui lá,
fui arrumar livros emprestados, comprar, e levava um braço cheio de livros domingo para estudar naquele banco. Um ano inteiro estudando, fazendo para fazer a admissão e entrar no ginásio. E passei na admissão e fui fazer o ginásio em Ijuí, primeira série. Era uma escola adventista ou não? O quê? Era uma escola adventista em Ijuí ou era do estado? Não, a escola, quem estudou, eu estudei sozinho, lá na praça. Mas o senhor passou no ginásio depois? O senhor Não, passou mas na... depois... Não, para aí. Eu pedi para um adventista me ensinar estofados, fazer estofaria. Eu trabalhava na estofaria, tinha uma estofaria e ia muito bem. E ele perguntei para ele se ele queria me ensinar, ele disse que ia me ensinar, porque até lá eu só era servente e pedreiro, né? Mas trabalhei vendendo refrigerante na rua, com um caminhão, fazendo doce, uma fábrica de doce, trabalhando numa fábrica de fogão, e por aí. Eu tenho alguns sinais aqui, sinais em meus braços, de machucado, e corte, coisa e tal. Né? Então, eu aprendi, fiquei uns 2 anos trabalhando lá por meio salário mínimo, depois ele comprou um caminhão, foi embora viajar, e me deu a estofaria para eu ganhar. E eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida, estava feliz da vida, agora eu tenho uma profissão, depois eu vou comprar um caminhão galeno, vou fazer casas para mim e tudo. Aí um dia chegou lá na igreja um moço muito bonito, simpático, bom leitor, tinha uma biblioteca enorme, depois eu conheci a biblioteca dele, eu tenho até livro que ele me deu aqui. E eu perguntei, e ele me viu na igreja, e eu vi ele, mas não falei com ele. Aí no meio da semana ele chegou na estofaria, que eu agora me senti um profissional, né? Agora eu já estava indo na igreja, já tinha sido batizado. O senhor estava falando que é um moço bonito, estudado, chegou até na estofaria. Ele chegou lá por terça, quarta, ele chegou na estofaria. Eu te vi na igreja, eu também te vi. Fecha aí, vamos junto, vamos embora. Aí eu fiquei assim, inculcado com ele. Como fecha aí, vamos embora? Eu tenho que trabalhar. Você já tem teu trabalho vendendo livro, um livrinho, uma coleção de livros muito feia, muito ruinzinha, sobre joias preciosas. 6 livrinhos pequenos para criança. E eu achava aquilo muito feio, muito ruim. Aí ele me disse, fecha aí. Eu tinha uma porta de ferro, fechei, chavei, fui com ele a manhã toda. Aí, não, meio-dia ele foi embora, eu também fui, e ele queria que eu fizesse uma oferta, eu quase derrubei o prospecto. E a minha iniciação foi colportagem, minha filha. Uhum. Você está entendendo como é que é? Então, chegou o meio-dia, eu fui almoçar, e ele também foi para o hotel dele. Aí eu saí xingando ele, pensando comigo, sai fora, jacaré. Eu não vou trabalhar, vender livro agora, que eu fiquei tantos anos sem profissão, agora que eu tenho a profissão, nunca vi tanto dinheiro na minha vida, agora esse camarada está me induzindo, mas eu senti que por trás tinha uma outra mão. Uhum. Porque desde que eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a orar pedindo ao Espírito Santo, que ele abrisse meus olhos, que ele me ajudasse para eu fazer, se ele queria que eu trabalhasse para ele. Sim. E aí fui para o exército, saí, e aí, quando eu voltei à tarde para a loja e fabricação, que era no mesmo lugar, eu fechei a porta e orei, Senhor, eu não quero fazer isso aí, por favor, não me mande ninguém mais. Mas eu te digo, se você mandar um outro me convidar, eu vou largar tudo e vou. Vou largar minha profissão. E aqui eu fico querendo chorar já. Que eu disse para Deus, mas eu não queria que viesse ninguém. Eu queria trabalhar, não queria. Meu pai disse, aonde você viu que está com a cabeça de ir vender livros, deixar para a tua profissão, que tantos anos você queria ser barbeiro, você queria ser pedreiro, você queria ser isso, queria aquilo, e agora você tem uma profissão e você vai fazer isso, vender livros? E eu fiquei quieto, não falei nada. Aí um dia fui na igreja, sábado à tarde, tinha programa. Estava lá o pastor Walter Boger, conheceu? Não conheci, mas eu conheço pelo personagem histórico. Mais ou menos da minha idade. E então
ele estava sentado lá com os jovens, lá na porta da igreja, lá no chão, lá na escada. Bonfim, por que você não faz teologia? Eu fiquei quieto, pensei, quem sou eu fazer teologia? Eu não tenho estudo? Vou estudar primeiro, vou ver. Aí eu disse para Deus assim, se você quer que eu faça outra coisa para ti, porque eu estou desconfiado que esse primeiro comportor tem alguma coisa contigo. Uhum. Tá bom, se vier outro, eu vou largar tudo e vou embora. E eu vou considerar como anjo. Aí chegou um vizinho meu que morreu aqui faz uns 2, 3 meses que ele faleceu, que ficou na cadeira de roda. Ele chegou lá como comportor estudando, mordendo a língua assim, ó. Mordendo a língua. Chegou, entrou na porta da estofaria, quando puxou um prospecto, era um comportor estudante, puxou o prospecto, falou comigo e eu disse para ele, eu olhei para ele e digo, eu sou adventista. Aí ele guardou o prospecto e chegou bem pertinho do meu rosto, quase cuspindo na minha cara e gritando, mas como era o anjo que eu estava esperando, quer dizer, não estava esperando. Como eu considerei ele como anjo, ele podia gritar, me surrar, me bater ali, que eu não estava nem aí. E eu sei que ele, e o que você está fazendo aqui? Gritando, né? Aqui não é seu lugar. O seu lugar é lá na escola, eu estou em Taquara, é lá que você está, não é aqui, seu safado. E daí foi. E esse foi o anjo do Senhor, então. E eu tremendo as pernas, pensando, e agora? Eu vou ter que largar tudo. Aí não posso perder essa chance de trabalhar e fazer minha vida. Mas larguei. Que legal. Então o senhor foi para Taquara? Fui. Aí fiz o ginásio lá, fiz o colegial lá, a contabilidade. Uhum. E aí vim para São Paulo fazer teologia. Casei lá. E que ano que o senhor formou em teologia, em São Paulo? Foi ano 66. Depois nós vamos voltar a falar sobre o início do seu ministério, mas antes eu queria perguntar para o senhor sobre o seu casamento, né? A família que o senhor formou. Então, como foi que o senhor conheceu sua esposa? Eu conheci ela desde mocinha. E como mocinho, eu não gostava muito do jeito dela. Ela tinha o jeito dela, eu tinha o meu, né? Mas depois ela amadureceu, e eu também. E ela faltou professor de contabilidade, ela foi lecionar umas semanas lá. Eu comecei a olhar para ela e ficar, mas é bonita, é elegante essa moça. Na verdade, ela era a mais elegante de Taquara, para mim. Uhum. Aí fomos conversando e a coisa aconteceu. Qual que é o nome dela? Irene. Quando que vocês se casaram? Nos conhecemos em 59 e 21 de fevereiro de 61 nós casamos. E vocês tiveram filhos? Qual o nome dos seus filhos? O primeiro é Marcos, a segunda é Júnia, que está aqui comigo, e o terceiro é Eduardo. São pastores eles. E a minha filha é casada com um pastor também. Legal. Pastor, você poderia contar um pouquinho sobre a atuação da dona Irene na obra adventista? Ela trabalhou em algum ministério? Teve alguma atuação na igreja? Ela foi professora e teve muito sacrifício para criar os filhos, porque ela ficava o dia inteiro numa escola em Tapecerica da Serra, lá em São Paulo, e tinha que deixar o almoço pronto, levantar de madrugada para deixar o almoço para eles e para a mãe dela, que era já meia idosa, para ela dar comida para os filhos. Viu? O que eu posso dizer é que ele era uma fiel dizimista, levava muitos a sério o culto familiar, e era humilde, era mansa, amorosa com os pobres e necessitados. Cada vez que eu queria dar uma cesta básica para alguém, ela sempre concordava. Amém, que legal. Que Deus seja louvado pela vida da dona Irene, pastor. Uhum. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o seu ministério. Para onde que foi o primeiro chamado?
Foi uma Então, surpresa ou o senhor já esperava? não esperava. Eu não tinha nada. Pelo contrário, o meu presidente gaúcho lá do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, um dia me encontrou no colégio e disse assim: eu não vou te chamar, porque você é casado, tem mudança. Eu pude pagar mudança para ir para São Paulo, mas ele não podia pagar mudança para eu ir para Porto Alegre. Aí eu olhei para ele e disse: olha para mim, pastor, eu não tenho nada a ver com você, eu tenho que ver com Deus, eu larguei tudo por causa de Deus, não foi por causa de você. Então, se você chamar ou não chamar, para mim tanto faz. Dali um mês, veio um chamado para mim de Mato Grosso. Era para ser Mas, pastor de ah, distrito? não, Pastor de... não. Você é diretor de publicações, cuidar da área de publicações, de colportores. Ok. O senhor poderia fazer um breve resumo, assim, na sequência, os locais onde o senhor trabalhou? Em 1967, 8 por aí, eu fui para Mato Grosso, até a metade de 71. No Mato Grosso fui chamado para diretor de publicações e tesouraria. Lá por metade de 71 fui chamado para Paulista, e no Brooklyn, associação, para ser gerente de céus. Quer dizer, o tesoureiro dos céus, né? E depois diretor de publicações. Depois eu fui trabalhar no hospital, no Hospital Casa de Saúde em São Paulo. Você conhece? Conheço, já morei aí, É. Ah, é? São Paulo, perto do hospital. Eu trabalhei lá uns 2, 3 anos. Depois eu fui para a União. Em 1975 eu fui trabalhar em publicações na União. Depois fiquei uns 8, 10 anos lá. Depois fui para a divisão. Fiquei lá mais uns 8 anos. Qual a Só isso. função que o senhor era com publicações também na divisão? Era. Muito bem. Aí depois da divisão, onde que o senhor trabalhou até a sua aposentadoria? Olha, eu fui trabalhar lá em São Miguel, Paulista, na igreja de 600 membros e mais outras duas de 250. E eu fui trabalhar lá e foi muito bom. Visitei as 3 igrejas, a igreja maior tinha 600 membros. Em 8 meses eu visitei, faltando 13 famílias que eu não visitei, não deu tempo. Mas em 11 meses, em 8 meses, eu visitei quase todos os membros da igreja. Foi muito bom. Por que eu fazia isso? Porque eu fiquei muitas vezes em reuniões, em campos, na União, na divisão, discutindo o assunto da visitação do pastor, e as coisas não aconteciam depois que saía da mesa, lá no fim da linha não acontecia. E eu estava inculcado com isso. Por que não acontece? Então agora eu vou fazer um teste. E fiz e deu certo. Legal, pastor. E depois, para onde que o senhor foi? Depois eu fui colportar. Me jubilei, trabalhei 6 anos de colportar, porque eu gosto muito da área. Que legal. O senhor se aposentou em que ano? Em que ano? É. Foi 98, né? 98. Aí depois o senhor ficou mais E aí, comportando. aí fui colportar 6 anos. Que legal. Para ver se trazia alguns, ganhava alguns aqui em volta do colégio, a cidadezinha, vizinhos aqui perto, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Arthur Nogueira, Amparo, Conchal, e por aí vai. Eu tenho os prospectos aqui guardados em casa. Se quiser, eu te mostro. Foram quantos anos de ministério no total? Desde que eu comecei a colportar em 57 a 98, mais 6 anos de colportagem. E até hoje eu distribuo folhetos. Até hoje eu tenho aqui já preparado um bom número de folhetos copiados de um estudo bíblico para levar aqui para a cidade de Engenheiro Coelho esse próximo ano, se Deus quiser. Amém. 47 anos. 47 anos, quase 50 anos. Agora uma pergunta um pouquinho mais difícil, pastor, mas que é uma pergunta importante. Ao longo de quase 50 anos de ministério,
Como que o senhor se sentiu usado por Deus para abençoar outras pessoas? Qual que foi o legado que o senhor deixou? Quando eu estava no Mato Grosso ainda, eu estava lá e chegou e tinha um desafio, que era tirar dívida e ter dinheiro para pagar os obreiros. Aí, nessas alturas, eu já era tesoureiro. Aí eu perguntei para o meu assistente assim, escuta, amigo, eu tenho um plano. Qual é o plano, pastor? A gente começar a jejuar o primeiro sábado de cada mês, porque eu estou perdido, eu não sei aonde começar e eu quero resolver o problema. A Ellen White fala nisso, mas não me explica muito bem, e eu quero saber. Então, eu estou perdido. Eu quero jejuar o primeiro sábado de cada mês. Ah, pastor, mas isso é muito difícil, eu não vou conseguir aguentar isso. Vai para casa, fala com a sua mãe, ora e vem aqui. Se você não fizer, eu vou fazer sozinho. Então, desde 69, mais ou menos, eu disse para ele, nós estamos aqui 6 meses e tudo continua do mesmo erro, do mesmo problema, do mesmo jeito. E eu preciso resolver isso. Aí fizemos um pacto, choramos, oramos e fizemos um pacto de orar, jejuar até morrer. O primeiro sábado de cada mês. E eu estou cumprindo isso ainda. Olha só. Está aqui a minha filha, que agora está em lugar da minha mãe, né? Ela que está me mandando aqui, e ela sabe disso. Então, o primeiro sábado de cada mês, jejum e oração. E sabe o que aconteceu? O Espírito Santo abriu as coisas e as coisas foram acontecendo e foram sendo abençoadas. Amém. Hoje nós temos a maior colportagem no mundo. As outras já fecharam porque seguiram os conceitos humanos. E eu preparei um grupo de jovens que estão hoje na divisão, na conferência geral, estão por aí, e eles estão seguindo a orientação profética. E não a linguagem, não o que os homens querem que faça, mas o que Deus quer que faça. Amém. O senhor tem alguma história? Eu imagino que o senhor tenha várias, né? O senhor pode escolher uma história para contar para a gente que o senhor viu a mão de Deus no seu trabalho ou na sua vida? Eu tenho muitas histórias dessas, mas vou te contar uma. Quando cheguei na Paulista, em 19, a metade de 71, na Associação Paulista, o pastor Horácio Targas era o tesoureiro da associação e me esperou na porta da loja dos céus, coçando a cabeça e os cabelos, desesperado. Ele disse assim, os céus, a comportagem deve 200 e tantos mil para a casa publicadora e 200 e tantos mil para o dedismo aqui na associação. E eu quero que você me ajude, por favor. Quer dizer, ele me botou na parede. Você me ajuda. Mas eu já estava pesquisando o Espírito de Profecia. E eu sei que, então, em desespero pelas muitas dívidas, ele disse, Bonfim, ajuda-me. Há muita dívida. Faça o que você precisa ser feito, vá onde quiser, gaste o que quiser, mas, por favor, me ajude. E eu fiquei um tanto, não sabia o que fazer, comecei então a orar e aplicar aquele jejum que eu tinha marcado com o pessoal lá e pedi para os assistentes, meus imediatos, comungarem comigo, orar no primeiro sábado de cada mês. Então, eu comecei a ler nesse tempo, devido à pressão do próprio tesoureiro e da associação, ler desesperadamente a Bíblia e os livros dos proféticos, de Ellen White e dos profetas bíblicos. E até hoje eu faço esse estudo dos profetas, porque o grande programa de Deus está nos profetas. Os israelitas perderam muito com isso. E eu visitei os lugares, campos de concentração nazista,
lá na Europa, algumas vezes que fui lá, li muitos livros sobre essa questão, e então eu precisava de jejum, muita jejum e oração, e tinha que cumprir esse voto. E depois, pastor, deu certo o seu jejum e oração? Não, Como serviu a mão de Deus? não. Um dia eu nem estava mais na associação, estava no hospital, quando me deu um insight assim na cabeça, e que disse o seguinte: para você acertar essa coisa, você tem que fazer uma loucura, assim como Cristo fazia a loucura do Evangelho. Apreciar prostituta, samaritana, ladrão, o cobrador de impostos, Zaqueu, que também era safadão, mas queria melhorar, e ele, então, apoiava essa gente, vinha abraçar essa gente. E os próprios discípulos cutucavam no outro, dizendo: está vendo como ele não é Deus? Está aí fazendo essas coisas? Dá uma guinada para a direita, dá para a esquerda, dá para cima, dá para baixo, mas fica amando esse povo. Aí eu cheguei e disse para a administração: eu tenho uma ideia. Se vocês apoiarem, eu acho que vai dar certo. Cada colportor que deve 10 mil, eu vou perdoar metade. E a outra metade ele vai pagar em 10 vezes sem juro. Uma loucura, não é? É verdade. Todos eles ficaram de olhos abertos, arregalados comigo, questionando. Eu digo: eu não sei outra coisa. Não me fala, não me peça outra coisa. Eu tenho que resolver esse problema. Peguei, tinha mais de 100 colportores, falei um por um. E nos ajoelhavam, eu chorava na frente deles, depois abraçava e dizia: não me peça mais fiado que você vai sair do trabalho. Aí, quando os administradores ficaram contrariados, eu disse para eles: esses homens vão trabalhar mais 30 anos. Isso vai ser um lucro para eles e para a igreja e para nós. E eles vão pagar daqui para frente. E eu olhava para eles, a mão pego na mão dele e disse: não me peça fiado que você vai sair do trabalho. Comigo você não vai trabalhar mais. Tinha que ser duro, né? Sim. Então, o jejum, então eu pensei que o Espírito Santo estava me dando esta visão. Você quer melhor que isso, minha filha? É verdade. Eu não tenho nada melhor. E funcionou. Funcionou. Hoje a divisão toda está assim. Recebem, não estão devendo. Amém. Esses homens que foram para lá foram preparados a dedo para serem melhores do que eu e fazer mais do que eu fiz. E eles estão fazendo, graças a Deus. Eu era tesoureiro na missão, Mato Grossense. Lá não tinha asfalto em lugar nenhum, lá no interior. Em Campo Grande só tinha uma rua, que é a Rua do Correio, com um prédio de 3 andares só. Calógera, me lembro até hoje. E aí eu pedi para 2 colportores, um chamado Francisco Granja e o outro, um escurinho, que eu não me lembro o nome, não me lembro agora. Disse para ele: vocês vão para Três Lagoas, e vão subir, tem 2 cidades ali que não tem adventista. Eu vou pagar diária para vocês, uma diária, vou pagar a passagem, vocês não me venham de lá sem fundar uma igreja. Tá bom. Os meses se passaram, uns 4 meses depois, um me ligou: pastor, eu saí de Três Lagoas para Aparecido do Taboado, a uns 200 quilômetros de Três Lagoas. Lá não tem usina, entre São Paulo e Mato Grosso. E eu viajei com um homem de noite, levamos umas 2 horas de viagem, e eu falei sobre o sábado para ele. Era João, o nome dele, e ele tinha uma loja, tem uma loja do outro lado da praça, ao contrário do hotel. Eu estava no hotel e do outro lado da praça era a loja dele, que tem ferramenta, roupa, essas coisas lá do interior. E eu falei com ele,
E eu fui para o hotel, fui para a loja, fui para a casa dele, de noite. No outro dia era sábado, era uma sexta-feira de noite, era sábado, e eu olhando para a loja dele, 8 horas, ele não abria. 8h30 não abria, 9 horas não abria, 10 horas não abria. Aí eu fui lá. Seu João, você não vai abrir a loja? De hoje por diante, João não vai mais abrir a loja sábado. Mas tem uma coisa. Eu vou chamar o padre aqui para conversar com vocês. Você topa? Aí me chamaram. Aí o portão me chamou. Digo, aí tem um pastor aí em Três Lagoas. É o Darcy Gorski, irmão do pastor Neville Gorski. Conhece o pastor Neville Gorski? Conheço. É. E chama ele. Aí chamou. E quando houve a discussão, o padre chegou nervoso, fumando. Aí, quando chegou fumando, o comportor, que era muito conhecido de falar contra o cigarro, deu uma surrada nele, e o padre saiu desesperado, disse, olha, eu não tenho tempo, eu vou sair, vou deixar. E aí nós ganhamos a causa, e hoje tem uma igreja lá, sabe de quantos membros? 250. Olha só, que legal. Uma igreja com 250, e eu, antes de morrer, vou lá ainda. Eu vou lá, quero ir lá. E eu vou contar para eles como é que foi a história. E eu sei que, quando eu cheguei aqui vim embora aqui para Engenheiro Coelho, aqui para Lagoa Bonita, o filho desse seu João estava fazendo teologia, terminando teologia. Olha só, que bênção, hein? E é pastor no interior de São Paulo. Isso que é coisa mais bonita. E eu tenho outro em Taboão da Serra, tenho outros lugares aí que eu podia falar para você. Amém, pastor. Agora, já caminhando para o final, qual o seu verso favorito da Bíblia e por quê? Porque eu creio nos profetas. O maior erro dos israelitas foi não obedecer o profeta. Amós 3:7, o Senhor não fará nada sem comunicar aos seus profetas. Nada ele faz. Então, nós temos que ver a Bíblia, o que a Bíblia diz, o que os profetas dizem sobre isso e aquilo. O que Ellen White fala sobre saúde. É verdade. Eu queria deixar para vocês, depois que o meu filho mais velho quase morreu em São Paulo, doente, menino ainda, dali por diante eu comecei a pesquisar mais os profetas. E até hoje eu faço isso. Toda a Bíblia que eu estudo os profetas. E eles também, segundo Crônicas 20:20, diz que o Senhor vai abençoar os seus filhos. O que é abençoar? Alegria, paz, fé, esperança, confiança. É verdade. Saúde. E baseado no que os profetas, especialmente Ellen White, diz, faz 50 anos que eu faço a minha caminhada de 1 hora por dia e exercícios. Graças a Deus, com 87 anos, essa semana eu fui no médico com a minha filha, eu curioso que estava para ver 6 ou 7 exames, médico do coração. Uhum. E ele disse a primeira vez que eu ouvi o médico dizer para mim, está muito bom, você não tem nada. Viu? O benefício do exercício físico, né? É na orientação profética. É isso aí. Com certeza. Não adianta. Quando o velho não faz essas coisas, ele tem uma vida sem graça na velhice. Quais as palavras finais que o senhor gostaria de deixar para os novos obreiros, para os membros de igreja que forem assistir esse vídeo? Olha, eu deixo Amós 3:7. Deus não faz nada sem revelar aos seus servos, os profetas. Deus não faz nada. E aí, se ele fez com Ellen White, fez com Isaías, foi com Jeremias, alguns deles foram cerrados pelo meio. Jeremias foi para Tebas, levaram ele preso para lá, os judeus mataram a pedrada. Então, nós temos que obedecer os profetas, o que eles dizem. Amém, pastor.
O senhor tem algum ponto mais a acrescentar? Eu dou graças a Deus, que sempre me faz triunfar em Cristo e por meio dele manifesta o seu poder a toda hora, a todo momento. Amém. Hoje, então, entrevistamos o pastor Oswaldino Bonfim. Foi um prazer ouvir tantas histórias, tantos conselhos e perceber como o poder de Deus foi atuante na sua vida, né, pastor? E através do senhor também para a obra da comportagem e para o crescimento da Igreja Adventista, né, da pregação do Evangelho. Hoje, a comportagem na divisão sul-americana já é a maior do mundo, com muitas bênçãos, o Espírito Santo atuando nos diretores que foram preparados especialmente para isso, e eles estão bem conscientes disso, e até Jesus voltar, eles não vão seguir conversa eletrônica, que agora nós estamos vivendo um mundo eletrônico, você não pode mais seguir isso, conversa fiada, eu vou seguir o que o profeta falou. E eu podia te contar uma história aqui, de uns líderes que me chamaram e queriam que eu seguisse o que ele estava falando. Tipo, meu filho, não vou seguir. Vou seguir o que... Eu quero saber se vocês perguntaram para os profetas, o profeta, como é que a gente faz isso, resolve esse problema. Atrás da tua conversa, embora você seja pastor e chefe, eu não vou seguir. Vou seguir o que está escrito. É verdade. Pastor, muito obrigada. Foi um prazer conversar com o senhor. Que Deus continue abençoando o seu ministério, né? O seu testemunho, que também é um ministério que continua aí. Obrigado. Obrigada, pastor. Obrigado.